Depois eu pauso ela, mas eu começo gravando. Então vamos lá. Ei, pessoal, voltei. Ei, turma, eu tinha caído, eu voltei agora. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim, dá para ouvir direitinho agora. Beleza, caiu aqui na internet, mas voltou. Então tá, continuando a apresentação aqui. Então, Arrhenius definiu o ácido como substâncias químicas que, em solução aquosa, liberam como único cátion o íon H+. Então são elas, exemplos, HCl, H2SO4, HNO3, HCN. Todas essas substâncias são ácidos para Arrhenius. Por quê? HCl, quando você pega o HCl líquido e dissolve em água, o ácido clorídrico, você tem como único cátion o íon H+. Quando você pega o H2SO4, o ácido sulfúrico, e dissolve em água, um único cátion presente na solução é o íon H+. Aqui eu coloquei do lado que é o único ácido fixo que existe, né? Ou seja, esse ácido aqui é líquido e estável. Os demais você tem que manusear na capela porque eles são voláteis, se decompõem rapidamente ou passam para o estado vapor rapidamente, tá certo? Então, o HNO3 é um desses ácidos não fixos, então é bastante volátil, perigoso mexer com ele, né? O único cátion que ele libera é quando você dissolve ele em água, H+. Isso caracteriza um ácido na visão de Arrhenius, e a visão que é assumida pelos químicos também. Afinal de contas, é uma teoria que ainda continua valendo. Beleza? Professor, não está aparecendo na tela. É porque na hora que caiu, parou a apresentação. Foi mal. Eu volto no assunto que eu estava falando. Agora tá, né? Sim, agora tá. Deixa eu ver uma outra coisa também que deve ter passado. Ah, não interrompeu a gravação, não. Beleza. A gravação continua. Engraçado isso. Bom, então vejam. Para Arrhenius, as substâncias consideradas ácidas são aquelas que liberam como único cátion na solução aquosa o íon H+. Então, é a definição
clássica de ácido, né? Mas também a definição simplista. Porque, por exemplo, ela vincula a teoria de ácido-base, primeiro a um solvente água. Precisa ter água para ter soluções. E a gente sabe que não tem só água como solvente. Por exemplo, as meninas pintam as unhas e não podem usar um solvente que seja água. Porque se o esmalte for solúvel em água, a primeira chuva que bater, babau, unha. Correto? Então, tem que usar um solvente diferente de água. Normalmente se usa acetona. Certo? Por exemplo, você vai pintar a casa. Você não pode usar um solvente água para o portão da sua casa. Você usa uma tinta óleo, você usa um solvente diferente da água. Aí o questionamento que eu faço é, será que não existem ácidos e bases em outros solventes? Só existe meio aquoso? Isso não é verdade. Isso não é verdade. Então, na verdade, a teoria de Arrhenius ela é simplista, né? Ela não incorpora todas as substâncias químicas possíveis. Da mesma forma para as bases. Para Arrhenius, as bases são substâncias iônicas, ok, são sólidas, são iônicos, por isso que são sólidos. A ligação iônica é muito forte e transmite para substâncias que têm essa característica um potencial de ser substância sólida na temperatura ambiente. Então, substâncias iônicas são substâncias sólidas. Não existem substâncias iônicas líquidas ou gasosas. Tá bom? Mas o que caracteriza uma base? É uma substância iônica que, quando dissolvida em água, libera como único ânion a hidroxila. Então, da mesma forma que ele vincula o H+, a existência de ácido, ele vincula a hidroxila ao H- a presença de bases, a existência de bases. Quais são as bases que a Arrhenius reconhece como espécies químicas básicas, alcalinas? NaOH, CaOH2, por exemplo, KOH e NH4OH. O horário que eu só passei com o cachorro, o cachorro fica animado aqui. Se ele começar a latir demais, eu fecho a janela aqui para não atrapalhar a nossa aula. O Zeus. Bom, o Zeus é o nome do meu cachorro. Eita ferro. Tá, não vai ter jeito não, pessoal. Só um minutinho. Deixa eu fechar a janela aqui. Senão o latedor não me deixa falar aqui. Ok. Agora sim. Vai ficar melhor. Bom, então, o que caracteriza as bases para Arrhenius é a presença da hidroxila como único ânion. Certo? Então, quais são os exemplos de base? NaOH, CaOH2, KOH, NH4OH. Opa! Vemos uma aqui que não é iônica, mas não deixa de ser base por esse motivo. Então vamos lá. KOH. Você pega o KOH, ele é sólido. Você dissolve ele em água, ele forma esses íons aqui por dissociação iônica. Qual o único ânion presente? Hidroxila. Opa! O fato dessa base aqui não ser iônica, ela é covalente ou molecular, faz com que ela seja aquosa. É a única base aquosa que existe. Mas não deixa de ser importante por isso não, tá, pessoal? A maioria das substâncias desinfetantes recebem carga desse cara aqui, do hidróxido de amônio. Os amoníacos são importantes no combate a bactérias, né? Já pararam para observar como que as substâncias básicas são usadas para combater a presença e a proliferação de bactérias? Exemplo, a pasta de dente que você usa para fazer a sua higiene bucal básica. O sabonete que você usa para tomar banho, básico. O sabão em pó que você usa para lavar a garagem ou a área, básico. O sabão em pó que você usa para limpar a peixaria, básico. Para lavar o carro, você usa um sabão neutro, básico. Mas não é neutro, pessoal? É levemente neutro. Ou seja, tem um pouco de alcalinidade, invariavelmente.
É um sabão, correto? Então tem que ser levemente básico, não é exatamente neutro como imagina. Então essa foi a teoria de Arrhenius, é uma teoria simplista. Laurie Bronsted vem para lançar uma teoria protônica, ou seja, uma teoria que desvincula um pouco da água, mas não completamente, né? Então ainda continua com um vínculo com a água, mas começa a incorporar novas substâncias do ponto de vista de ácido e base. Por quê? Porque essa teoria é chamada de protônica. Percebam. Vou trabalhar isso com vocês antes, para vocês entenderem. Por que o H+ é chamado de próton? O que é um hidrogênio? Ele é um elemento químico, ou melhor, o isótopo do hidrogênio 1 é aquele que tem número de massa 1. Ele tem um próton. Por que eu falo em isótopo? É o hidrogênio mais abundante, né? É o que está mais abundante nos oceanos. Com a maior fonte de hidrogênio no planeta? A água, não tenha dúvida. Certo? Então, veja, existem milhões, 4 trilhões, 5 milhões de átomos de hidrogênio nos oceanos. Perfeito. Mas esse hidrogênio tem qual característica? Ele tem um próton e o número de massa é 1. Significa o que número de massa 1? Significa que ele tem um próton e nada de nêutron. Esse é o isótopo mais comum do hidrogênio. Certo? Mas por que ele não tem nêutron? Está tudo bem, professor. Ora, lembre-se, o núcleo é positivo. Qual a função dos nêutrons? Fazer isolamento elétrico. Tem isótopo do hidrogênio que tem nêutron. Mas se só tem um próton, vai isolar o próton de quem? Então, esse núcleo também não deve ter partículas menores, como pósitrons. Tem isoneutrinos. E são outras partículas que compõem o núcleo. Mas aqui não é aula de física. Aqui é aula de química. Então, a função dos nêutrons é de isolamento elétrico no núcleo. Então, ele consegue existir em abundância porque ele só tem um próton. Então, não tem muita partícula para repulsar no núcleo neste caso. Justificando a natureza química do hidrogênio, mas esse não é o nosso alvo de estudo nessa aula. Nosso alvo de estudo dessa aula é por que essa teoria recebeu o nome de protônica. Tá, se ele só tem um próton, imagina o que é o cátion hidrogênio. É justamente a espécie química que se origina da perda de um elétron. Perdendo um elétron, isso aqui é próton. O próton continua. Ele perdeu um elétron aqui. Gerou uma carga, perdão, esqueci de desativar aqui a borracha. Ele perdeu uma carga elétrica negativa e ficou positivo. Basicamente, o que é o íon cátion hidrogênio? É esse próton aqui, pessoal, do ponto de vista de massa. Então, por que ele recebeu o nome de próton? Porque esse cátion só tem um próton na sua composição, vamos dizer assim, atômica. Certo? Então, por isso que essa teoria recebe o nome de teoria protônica. Então, a teoria de Bronsted-Lowry é também conhecida como protônica. Ela fundamenta o quê? Fundamenta o equilíbrio químico. Por quê, professor? Porque ela passa a considerar processos químicos que sejam reversíveis. Então, a gente vai ter o sentido 1 e o sentido 2 da reação. Para quem não lembra o que é o equilíbrio químico, você tem um equilíbrio químico quando a velocidade da reação no sentido 1 é igual à velocidade da reação no sentido 2. Essa é a premissa para você ter um equilíbrio químico. Certo? O equilíbrio químico, ele é fundamentado com a teoria de Lowry-Bronsted, ou Bronsted-Lowry. Ok. Mas o que é um ácido do ponto de vista de Bronsted-Lowry, de Lowry-Bronsted?
ácido, uma substância, toda substância capaz de doar o próton. Então vejamos, um ácido HA qualquer, em contato com a água, ele vai se dissolver e vai formar esses íons aqui. Quem é que doou o próton para quem? Esse movimento aqui, dessa seta aqui, eu coloquei para representar para você que o HA está doando um próton para o H2O. Mostra disso é que no produto tem H3O+, que nada mais é H3O+, nada mais é do que água com seu íon H+ adsorvido. Existe o hidrônio? Existe em solução aquosa. Então, qual a espécie química que sobrou do HA? A-, é o ânion. Qual o único, qual a substância que doou o próton? O HA. Então, HA é tido como ácido. Quem recebeu o próton? A água. Então, a água é considerada uma substância base. Então, percebam, Laurie Bronsted começa a considerar a teoria ácido e base a partir de um processo químico. A substância só pode ser classificada como ácido ou base num processo químico. Ela, por si só, isolada, ela não poderia ser classificada, ou melhor, a classificação não necessariamente parte de substâncias por si só isoladas, como Arrhenius definiu. Certo? Então, a teoria de Arrhenius ela é mais simplista do que a teoria de Bronsted-Lowry, que é uma teoria que incorpora outras substâncias nesse métier. E aí a gente passa a falar de uma questão que é o caráter ácido, caráter básico. Certo? Então, a água que você concebia como uma substância neutra, aqui ela é uma base. Por quê? Porque ela tem a capacidade de receber o próton. Entendido, pessoal? Alguma pergunta até aqui? Tranquilo, professor. Beleza. Então, vamos pegar outro exemplo aqui. Percebam, essa questão da substância ter um caráter básico ou ter um caráter ácido depende do processo químico em que ela está. Uma amostra disso que eu coloco a água aqui na presença do NH3. Aqui é a água que dou o próton para o NH3 nessa reação. Aqui é AQ de aquoso, tá, pessoal? Nas duas situações. Então, nesse caso aqui, quem é a substância que doa o próton? É a água. Então, a água é o quê? É um ácido. Quem é que recebeu o próton, o H+? O NH3. Então, o NH3 é o quê? É a base. Mas perceba, a água não tinha classificação para Arrhenius. Ela é neutra. Certo? Por quê? E para Arrhenius ela não tinha classificação. Porque quando você pega a água, ela tem uma ionização? Tem, mas ela tem os dois íons. Então ela não conseguia ser classificada de acordo com a teoria de Arrhenius. Dependendo da circunstância, ela pode ter caráter ácido ou básico. Então, Laurie Bronsted passa a considerar isso. Contudo, outras substâncias químicas orgânicas começaram a ser incorporadas. Por exemplo, isso aqui é o ácido acético, o ácido que compõe o vinagre. É uma substância orgânica de cadeia carbônica. Ele é considerado ácido por quê? Porque ele é capaz de doar o próton em meio aquoso para a água, formando esses íons aqui. Então, esse aqui é um ácido na concepção de Arrhenius e Laurie Bronsted.
Por que eu estou chamando a atenção das duas teorias? Porque eu quero dizer que elas se complementam, elas não se contradizem. Então, a Arrhenius é uma teoria mais simplista. Então, entendam nessa questão do diagrama de Venn. Eu fiz pontilhado aqui, não devia nem ser pontilhado, devia ser contínuo. Diagrama de Venn é o instrumento, a ferramenta de simbolística que vocês usam para estudar conjuntos lá na matemática. Então, considerando a teoria de Arrhenius como um conjunto de substâncias, eu diria que essa teoria de Arrhenius é a teoria mais simplista. A teoria de Laurie-Bronsted é mais completa do que ela. A teoria de Lewis vai ser mais completa do que as duas e vai englobar as duas. Vejamos. Para Lewis, uma substância química ela é base se ela é capaz de doar um par eletrônico. Ela é ácido se ela é capaz de receber um par eletrônico. Perceba, quando você fala em Arrhenius e fala em Laurie-Bronsted, nenhuma das duas teorias preliminares consideram os solventes como substâncias, solventes orgânicos. Quando você fala em química orgânica, você tem que falar de substâncias orgânicas. Os solventes orgânicos vão ficar fora dessa questão? Não. E até espécies inorgânicas que antes eram desconsideradas, Lewis passa a considerar. Você quer ver um exemplo? Na concepção antiga, isso daqui é só uma reação que indica para você a formação da ferrugem. Mas perceba do ponto de vista de Lewis, quem é o ferro e quem é o oxigênio? O ferro é a substância capaz de doar o par eletrônico para o oxigênio nessa reação. Então, o ferro tem caráter o quê? Básico. E o oxigênio atmosférico tem caráter o quê? Ácido. Por quê? Porque ele recebe o par eletrônico do ferro para formar o óxido de ferro, que é o componente principal da ferrugem. Então, essas duas substâncias elas não eram consideradas de caráter básico ou ácido antes da teoria de Lewis. Ou seja, substâncias que a priori dependem exclusivamente da água, que eram consideradas incorporadas por Arrhenius e por Laurie-Bronsted. Fora o solvente água, não tinha como. Essa é uma característica das teorias preliminares. Um vínculo exagerado com a água e a desconsideração de substâncias que não são solúveis em água, como substâncias de caráter ácido ou básico. Certo? E também outra característica importante que tem que ser chamada a atenção aqui. Só existe a definição de ácido e base, tanto para Arrhenius como a Laurie-Bronsted, substâncias que contêm os íons H+, e OH-. Com Laurie-Bronsted continua tendo vínculo com H+, tanto que ela é uma teoria protônica. Então são teorias consideradas simplistas também por esse motivo. Mas elas não foram renegadas pela química. Elas precisaram de um complemento. Quem é que veio trazer esse complemento? Gilbert Lewis. Lewis foi o cara que lançou aquele modelo que você usa para estudar ligações químicas. Qual, professor? Vou apagar isso aqui e vou te dar um exemplo. Por exemplo, lá no primeiro ano você estudou que o Na tem um elétron na camada de valência, e quando ele encontra o cloro, com 7 elétrons na camada de valência, ele é capaz de doar um elétron. Essa fórmula recebe o nome de fórmula eletrônica, ou fórmula de Lewis. É esse Lewis? É também. Ah, na ligação covalente também, professor? Sim. Fórmula eletrônica, fórmula de Lewis. Eu tenho uma ligação covalente. Então, essa fórmula de Lewis. Em homenagem a quem? A Gilbert Lewis.
Então esse cara é fantástico, professor. Quantos prêmios Nobel ganhou? Nenhum. Ele tinha um grande concorrente na época dele, o que não justifica, né? Eu acho que até depois da morte dele deveriam lembrar o Lewis. E ele não foi lembrado até hoje pela academia. Deveria ser lembrado. Mas tinha um grande concorrente que era o Linus Pauling na época dele. Então, foi um grande concorrente de Lewis, vamos dizer assim, pelo prêmio Nobel, né? Da academia. Bom, beleza. Mas Lewis, então, incorpora substâncias orgânicas? Você vai ver que sim. Observe as substâncias que a gente acabou de aprender. Quando você estudou oxidação comigo, quem é que dou o par de elétrons? Você pode até não lembrar. Mas quando numa oxidação enérgica, olha o que acontece. Você quebra a ligação. Quebra a ligação e forma o quê? Ou seja, nesse caso aqui vai formar CO2 mais água, porque o ácido carbônico sofre decomposição. Perfeito. Mas percebam, o que acontece a priori? A priori, quem é o cara que tem capacidade de doar o par eletrônico? É o alqueno. Se você pegar a Arrhenius ou pegar a Laurie Bronze, o alqueno ele não tem definição nenhuma. Mas porque ele tem a capacidade de liberar o par eletrônico aqui, ele é considerado uma base de Lewis. E quem é o oxigênio? É a substância química capaz de receber pares eletrônicos. Portanto, o oxigênio aqui é o ácido. E ele não tinha, o oxigênio oxidante não tinha essa característica de ser classificado como ácido básico nas teorias anteriores. Vejamos uma outra reação química para você se balizar. Olha só. Aqui. Vou pegar uma hidrogenação, tá? Vou pegar aqui um éster, que é uma gordura. Um óleo, né? Deixa eu franquear a entrada para quem quer entrar na sala. Então, é um óleo hipotético aqui, tá? E eu vou colocar bastante saturação, porque eu quero mostrar para vocês que isso aqui é um óleo de origem vegetal. E se tem uma característica que os óleos têm, é justamente a de serem líquidos. Os óleos extraídos de vegetais. Então, assim, a gente tem o azeite, a gente tem o óleo de girassol, o óleo de canola, enfim, você tem vários óleos de babaçu, né? Azeite de dendê, que os baianos gostam de usar na comida, o dendê. Então, vejam, todos esses óleos têm em comum que eles têm ésteres na sua composição. Então, a gente fez um éster.
Um éster é aquele que tem um grupo funcional derivado de ácido carboxílico que intercala cadeias carbônicas. Tem cadeia carbônica aqui, tem cadeia carbônica aqui. Isso aqui é um éster. Um éster de ácido graxo. O ácido que deu origem é um ácido graxo. Muito bem. Os óleos são assim. O que acontece quando você hidrogena o óleo? Então vamos pegar o azeite. O que acontece quando você esquenta o azeite? Você faz com que ele reaja com o hidrogênio. Então, se você ferver muito azeite, o que vai acontecer? Ele vai ter energia suficiente para romper essas insaturações todas aqui. E todas as insaturações vão formar saturações. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora isso aqui virou uma gordura. Isso aqui é um óleo. Qual é a diferença? A gordura é hidrogenada. Qual outra diferença fisicamente que pode ser notada, professor? Isso aqui vai ser sólido. Isso aqui vai ser líquido. Imagina que lindo, hein, pessoal? A gordura que você consome, né? Que ela se liquefaz quando você aquece, mas ela se solidifica novamente, hidrogênio novamente, porque tem hidrogênio na atmosfera. Quando ela deixa de receber calor. Perfeito. Mas, imagina essa gordura dentro das artérias das pessoas. O que vai acontecer? Vai entupir a artéria. Então, por isso que gordura hidrogenada é um veneno. Né? Se você quer fazer empada, usa banho de porco. É melhor do que você usar gordura hidrogenada. Certo? Quem gosta de um bom empadão aí, enfim. Pessoal, pelo meu horário aqui, está no intervalo de vocês. Né? Então, hoje eu lembrei. E vão tomar um cafezinho, que o intervalo é 9h20. Perfeito? Ou eu estou enganado? Oi? Ei? Turma? Professor, na verdade, o intervalo é de 9h30 até 9h50. Ah, então foi mal. Então vamos finalizar esse assunto aqui para vocês terem ideia do que eu estou falando. Uhum. Um éster, então, de ácido graxo, que caracteriza um óleo, ele tem insaturações. Então, aqui eu estou localizando para vocês as insaturações. Percebam que aqui elas deixaram de existir. O que aconteceu? Esse hidrogênio que está aqui, ele passou a estar aqui. Ó. Cada ligação química que foi substituída foi hidrogenada. Aí eu pergunto para vocês, quem é a espécie química que doou o par eletrônico? Ora, os pares eletrônicos estavam aqui, pessoal. Na reação química, quem é a espécie química que doou o par eletrônico? O óleo, que nesse caso é caracterizado pelo éster. Então, essa substância aqui é uma base, segundo a teoria de Lewis. Vejam se essa substância poderia ser classificada antes dessa teoria ser enunciada pelas teorias de Arrhenius e teorias de Laurie-Bronze. Não tinha classificação. Então, para que Lewis traz a teoria dele? Para incorporar substâncias, e nesse caso, as substâncias orgânicas foram as grandes agraciadas. Quem é o ácido? É o hidrogênio. Por quê?
Porque perceba, o hidrogênio, nesse caso aqui, deixa eu buscar um flame aqui que eu posso apagar. Depois eu escrevo de novo. O hidrogênio aqui, ele estava nessa forma. O que é o hidrogênio nessa forma? É hidrogênio isso aqui. Aí entra o assunto que eu vou falar na sequência depois do intervalo. O que acontece com o hidrogênio para ele ser reagente aqui? Ora, lembra que eu falei com vocês que o fato o óleo vai ser aquecido? E é isso que faz com que ele seja hidrogenado? Ou seja, a energia na forma de calor é suficiente para romper ligações. Então vai romper, vai fazer uma cisão heterolítica, vai formar o íon positivo e o hidrogênio que fica com excesso de elétrons, ele fica negativo. Aí percebam, você tinha lá um trechozinho só que eu vou desenhar aqui, tá? Na gordura eu tinha um C dupla C, ok? Esquece o resto aqui da gordura, não é o foco nosso. Eu tenho par de elétrons aqui. Par de elétrons é o quê? Negativo. Quem é que vai atacar o par de elétrons? Ou melhor, o par de elétrons vai atacar quem? O positivo. Então, no produto, eu vou ter uma espécie química que vai ser hidrogenada e vai deixar o outro hidrogênio lá preparadinho, positivo, para o outro negativo vir e preencher reativamente depois. Então, por que é importante você ter a ideia de teoria de Lewis? Justamente porque sem essa teoria de Lewis, você não entende ou não entenderia por que uma substância que doa o par eletrônico é considerada uma base. E por que a substância que recebe o par eletrônico é considerada um ácido? Aí você pode falar assim, mas o H2, ele tanto recebe como doa o par eletrônico. Mas qual o primeiro processo que caracteriza ele como reagente? No primeiro processo, o H+ vai receber o par de elétrons. Então, por esse motivo, o H2 é considerado ácido. Nesse processo de hidrogenação que eu coloquei lá atrás de gorduras. Eu coloquei de exemplo para vocês. Uma aula nunca é igual a outra, então o exemplo que eu coloquei... Cadê que eu estou procurando aqui? Cadeia carbônica. Aqui. Nesse exemplo que eu coloquei para vocês, eu coloquei um exemplo de hidrogenação catalítica. Certo? A hidrogenação é esse processo aqui. É o processo que a gente faz com a banha na nossa casa. Com os olhos. Certo? Pessoal, perguntas em relação à teoria de Lewis? Tranquilo por mim, professor. Então, agora, pós-concepção de Lewis, a gente pode fazer uma análise geral das três teorias. Lewis é uma teoria que não nega as pré-existentes, mas ela as incorpora e incorpora outras substâncias químicas que antes não tinham sido agraciadas. Então, agora, todas as substâncias químicas do mundo da química são incorporadas nessa teoria. E agora a gente tem as concepções de caráter ácido e caráter básico. Quando a gente voltar do recreio, a gente vai falar do caráter ácido que causa gastrite, como exemplo. Tá bom? Vamos tomar um cafezinho? Bom café para vocês. Para você também, professor. Eu também, professor. Vou parar a gravação agora, pausar, né? Depois eu volto a gravar.